Olá, acadêmico! O crescimento da indústria, o desenvolvimento dos processos de automação e o aumento da competitividade no mercado tornaram a gestão empresarial extremamente complexa com necessárias habilidades estratégicas. A controladoria é uma área qualificada para dar suporte a essa realidade econômica e de gestão empresarial. Sua principal função é gerar e fornecer informações que sejam úteis para a tomada de decisão dos gestores. Os objetivos dessa disciplina são aprimorar alguns conceitos, compreender como se dá a contribuição da controladoria no processo de gestão empresarial e aprender a utilizar os diversos instrumentos disponíveis nessa área para mensurar, apurar, fazer cruzamento de dados e analisar informações gerenciais advindas de todas as áreas da empresa. Nesse capítulo, compreenderemos o sistema empresa. É o primeiro passo dos profissionais da controladoria. A ideia de sistema relaciona-se ao conjunto de departamentos que integram a organização, bem como as atividades desempenhadas pelos mesmos. Para que funcione de forma harmônica, é preciso que todos esses departamentos trabalhem de forma integrada, pois as informações produzidas em um departamento são necessárias para o funcionamento eficaz de outro departamento e assim por diante. Para que o sistema empresa tenha um bom funcionamento, ele é dividido em vários subsistemas, cada qual com sua função. Institucional é o responsável pelos demais subsistemas, compreendendo a missão, as crenças e os valores da organização. Gestão é o responsável pelo processo de tomada de decisões, pois abrange as atividades de planejamento, gerenciamento e mecanismos de controle interno. Organização é como a empresa está organizada, o tipo de estrutura empregada, vertical ou horizontal, o grau de autoridade e atribuição de responsabilidade. Social abrange o quadro funcional da empresa, incluindo-se a cultura e as demais características inerentes ao capital intelectual da organização. Informação é o conjunto de dados necessários para a tomada de decisão dos gestores. Físico-operacional compreende as instalações físicas e os equipamentos necessários para a realização das atividades inerentes à produção de bens e serviços. Mas, além do sistema organizacional, a empresa deve definir a sua missão, que é o seu objetivo principal da existência, relacionado aos produtos e serviços oferecidos por ela junto ao mercado, visando a satisfação do seu público-alvo. É importante que a missão seja definida com muita clareza, uma vez que, para ela, é que converge o sistema organizacional da empresa por meio dos seus subsistemas. O vídeo a seguir enfatiza a importância da missão da empresa. Acompanhe! Por que estamos aqui? Penso que muitas pessoas pressupõem erroneamente que uma empresa existe apenas para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma parte importante na existência de uma companhia, se de fato for uma boa organização. Mas o resultado não é uma causa. Precisamos ir mais a fundo e descobrir suas verdadeiras razões de ser. À medida que investigamos isso, chegamos inevitavelmente à conclusão de que um grupo de pessoas se reúne e existe como uma instituição a qual chamamos de empresa, de modo que podem realizar coletivamente o que não conseguiriam separadamente. Fazem uma contribuição à sociedade, uma expressão que soa boba, mas que é fundamental. Essa é uma colocação que o inspirador e um dos fundadores da HP, essa empresa da calculadora financeira, computadores, impressoras, David Packard, fez pouco antes de morrer. O que ele disse, na verdade, é que as pessoas que acham que as empresas devem existir pura e simplesmente em busca de lucro estão equivocadas. Isso é importante também, sem dúvida alguma, mas não deve ser a única e principal razão de sua existência. Que de fato elas o merecem desde que façam um bom trabalho. E também que a união faz a força sob o nome de empresa, nos permitindo fazer algo pelas pessoas e por nós. Por que as empresas existem? Para gerar lucro, ter lucro, para gerar dinheiro.
Sim, desde que cumpram seu verdadeiro objetivo, ou como muitos gostam, sua missão. Quero montar um negócio. O que está dando dinheiro, hein? Ou então, o que eu monto para ganhar dinheiro? Eu agora preciso de ganhar dinheiro. O que muita gente não sabe é que toda profissão tem função social. Ela não se esvazia com o término da operação. E aqui entra uma das que realmente é responsabilidade social das empresas e profissionais, a responsabilidade sobre suas vendas e ou serviços. As empresas recebem constantemente influências do seu ambiente interno, condições de trabalho, gestão de pessoas, produção e situação financeira, e também do ambiente externo, mercado concorrente, sazonalidade e política econômica. Assim, podemos interpretá-la como um sistema aberto, pois pode ser vista como uma espécie de organismo vivo que responde a estímulos do seu próprio organismo e de seu mundo exterior. A controladoria é um departamento da empresa com a função de controlar e planejar todas as movimentações entre departamentos. No sistema empresa, a controladoria responde ao diretor ou vice-presidente administrativo e financeiro, como você vê na figura que aparece na tela. Agora, veja as outras unidades administrativas que existem dentro das empresas e que, dependendo do porte da organização, estão subordinadas à controladoria. Para Canitz, existem 6 funções primordiais da controladoria. Informação. Compreende os sistemas contábeis financeiros gerenciais. Motivação. Refere-se aos efeitos do sistema de controle sobre o acompanhamento das pessoas diretamente atingidas. Coordenação. Visa centralizar informações com vistas à aceitação de planos. Avaliação. Interpreta fatos, informações e relatórios, avaliando os resultados por área de responsabilidade, por processos, por atividades, entre outros. Planejamento. Assessora a direção da empresa na determinação e mensuração dos planos e objetivos. Acompanhamento. Verifica e controla a evolução e o desempenho dos planos traçados a fim de corrigir falhas ou revisá-los. Em relação ao perfil do futuro controller, esse deve ter formação superior com cursos de especializações, domínio de pelo menos 2 idiomas, por exemplo, inglês e espanhol, capacidade para trabalhar em equipe, habilidade de bem expressar-se oralmente e por escrito, conhecer profundamente os princípios contábeis e as implicações fiscais que afetam o resultado empresarial. Para compreender o que é um sistema de informação de controladoria, primeiramente precisamos definir o que é informação. A informação é um dado trabalhado que permite ao executivo de uma organização tomar decisões. Representar para quem as recebe como uma comunicação que pode produzir reação ou decisão frequentemente acompanhada de um efeito surpresa. Precisamos considerar 3 aspectos em relação às informações. Vejamos. Forma. Utilidade e confiabilidade das informações. As informações devem ser geradas de forma idônea, sem gerar dúvidas aos seus usuários quanto às origens das mesmas. Idade. Data do fato. Data da informação. As informações devem ser geradas em data oportuna para que tenham utilidade no momento certo. Frequência. Periodicidade. Oportunidade e disponibilidade da informação. As informações devem ser geradas de forma que, a cada determinado período, mensal, trimestral, semestral, dentre outros, possam ser úteis aos gestores. Nesse capítulo, tratamos especificamente da etapa do planejamento operacional, que é onde a controladoria tem a maior participação, desempenhando o papel de administrador desse planejamento. Cabe à controladoria elaborar planos operacionais alternativos em conjunto com os gestores de cada área,
sempre buscando a opção viável com o melhor resultado. Além disso, transforma os planos operacionais não quantificados em planos orçamentários, compara o orçado com o realizado e aponta os desafios para que as áreas responsáveis tomem as medidas cabíveis para corrigi-los. É importante ressaltar que a Controladoria exerce o monitoramento, não no sentido de controlar os resultados atingidos, mas sim de prestar informações durante a execução do planejamento operacional, o que ocorre antes das realizações acontecerem. O vídeo a seguir ajuda a compreendermos melhor o papel da Controladoria. Eu sou Paulo Faria da EFES Consultores. Neste vídeo, vamos apresentar uma boa forma de se fazer a gestão de sua empresa usando técnicas de planejamento e orçamento e olhando para o futuro. Quando planejamos, traçamos o caminho que queremos percorrer até um objetivo pré-definido, através da estratégia e do foco. Você já deve saber que a contabilidade é um registro do passado financeiro da empresa. É seu livro de história. Já o orçamento é a previsão do futuro financeiro da empresa, do que irá ocorrer, através do seu provável desempenho. O papel em branco aceita tudo. O computador aceita quase tudo. A sua ação, seu planejamento é o que conta. Ninguém ignora as dificuldades e mudanças que ocorrem no mundo. Mas sua empresa não pode esperar soluções milagrosas. Ouse! Você deverá determinar suas metas e partir para a ação. Sucesso passado não garante o sucesso futuro. As derrotas, às vezes, ocorrem quando nos acostumamos com a vitória e afrouxamos as rédeas. Planejamento e orçamento são formas de avaliar as perspectivas e agir sobre o mercado. Com eles, você poderá desenvolver produtos e serviços adequados e antecipar as situações desfavoráveis. Vejamos agora 3 indicadores que identificam o aumento do resultado operacional, que ocorre em função do aumento das receitas de vendas e que contribuem para melhor absorver os custos e despesas fixas da empresa. Esses indicadores são o grau de alavancagem operacional, o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem combinada. A margem de contribuição também é um importante instrumento de avaliação da Controladoria para acompanhar as decisões de investimentos e fazer análise de custos, volume e lucro na área de custos. Além disso, auxilia na apuração e na análise do grau de alavancagem operacional. Vamos detalhar agora um pouco de cada um dos indicadores. Grau de alavancagem operacional. O grau de alavancagem operacional é um índice que identifica quantas vezes o resultado operacional teve seu crescimento determinado pelo aumento das receitas. Grau de alavancagem financeira. A alavancagem financeira é um indicador utilizado para avaliar se o acionista de uma determinada empresa obtém lucro com suas ações, mediante o emprego de capital de terceiros, o qual é representado por empréstimos. Grau de alavancagem combinada. A alavancagem combinada é o resultado obtido a partir da multiplicação entre a alavancagem operacional pela alavancagem financeira. Neste capítulo, estudaremos alguns instrumentos utilizados para avaliar e mensurar o desempenho das atividades da empresa, tais como a análise vertical, o ativo operacional, o lucro operacional, o valor econômico adicionado, EVA, EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, e o valor do mercado adicionado, MVA, e também o goodwill. Trataremos agora de cada um desses instrumentos. Acompanhe-me. Na análise vertical do balanço patrimonial, o critério de cálculo básico para análise vertical é a atribuição do parâmetro de 100% para o total do ativo. Já a análise vertical do demonstrativo de resultados se encontra correlacionada aos custos e despesas em relação às receitas totais da empresa. O vídeo a seguir, o consultor Adriano Blatt nos ajuda a compreender melhor a análise das demonstrações financeiras da empresa. O objetivo da análise das demonstrações financeiras depende do usuário. Bancos e credores
estão interessados na habilidade da entidade ir de encontro às suas exigibilidades em determinado período. Acionistas, atuais ou potenciais, estão interessados na estrutura do capital, ganhos e quão eficientemente a entidade usa seus recursos. A gerência estará interessada em análises e tendências que revelam forças, fraquezas e problemas em potencial. As demonstrações financeiras e contábeis comunicam importantes fatos sobre uma empresa. Usuários das demonstrações financeiras dependem desses fatos para tomar decisões fundamentais que afetam o bem-estar das empresas e a saúde geral da economia. Portanto, é essencial que as demonstrações financeiras e contábeis sejam confiáveis e úteis para a tomada de decisões. Dados contábeis e financeiros são informações que tornam administradores e analistas mais capazes para tomar rumos profissionais corretos e bem direcionados. As demonstrações financeiras e contábeis são um primeiro e importante balizador nas decisões gerenciais e, inclusive, desempenham um papel crucial na análise e decisão de crédito. O enfoque da análise depende do usuário. Bancos e outros que queiram conceder crédito utilizam tais demonstrações para identificar a capacidade das empresas em fazerem contra seus passivos exigíveis de curto e longo prazo. Acionistas e cotistas atuais e prospectivos utilizam tais demonstrativos para avaliar a estrutura de capital, rendimentos e quão eficiente e eficaz a empresa se manifesta na utilização de seus recursos. A análise mostra também as tendências e acusa fraquezas, pontos fortes e potenciais problemas da empresa. A gestão financeira dos negócios não pode ser estudada isoladamente. Se o desempenho de uma empresa deve ser maximizado, o administrador financeiro deve entender o meio ambiente no qual as decisões financeiras são tomadas. Seguimos agora para um outro instrumento, o ativo operacional. O ativo operacional são as contas do ativo do balanço patrimonial que movimentam as receitas de vendas e geram o lucro líquido. Já o EVA, ou valor econômico adicionado, é um conceito de custo de oportunidade ou lucro residual, que foi retornado mais recentemente. É um conceito tradicional da teoria econômica, mas que nem sempre tem sido adotado tanto no tempo como em todas as empresas. Trataremos agora do EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. O EBITDA tem como objetivo principal a mensuração da capacidade operacional da empresa em gerar lucros caixa. O papel da controladoria é avaliar essa capacidade operacional e identificar as melhores alternativas para a geração do lucro. Outro instrumento é o Market Value Added, MVA, que significa o valor de mercado adicionado. MVA demonstra o montante de lucro que uma empresa proporciona ao acionista em determinado período, quando comparado ao custo de oportunidade deste mesmo período. Temos ainda a cotação da ação da empresa, ou cotas no mercado de bolsa de valores ou de balcão. E, finalmente, o último instrumento que apresentaremos nesse capítulo é o potencial de rentabilidade futura, o qual sugere que o valor da empresa no momento deve ser encarado como sendo o valor atual dos lucros futuros. A controladoria tem função muito importante no processo de gestão, contribuindo como órgão do staff para todos os departamentos na empresa, para que os gestores possam atingir seus objetivos e os objetivos da organização. Nesse capítulo, estudamos uma ferramenta de avaliação de desempenho cuja função é complementar as atividades da controladoria no fornecimento de informações gerenciais aos administradores, chamada de Balanced Scorecard. Veja em seguida o vídeo que aborda de que forma o Balanced Scorecard pode ser aplicado nas empresas. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Guier e sou sócio-diretor da Mastercall. Estamos aqui para apresentar a visão geral
da importante e recém-lançada metodologia Performance Model. Antes de mais nada, faz-se mister ressaltar que esta ferramenta está integrada à metodologia Balance Scorecard, mais conhecido como BSC. Então, para aqueles que não conhecem o Balance Scorecard, sugerimos que assistam ao vídeo da Master Call que detalha este assunto. Esse vídeo está disponível em nosso site www.mastercall.com.br. Bom, o Performance Model vem atender a uma enorme necessidade das organizações brasileiras, que é o alinhamento entre os processos organizacionais e a estratégia. Na verdade, o que se observa no mercado em geral, seja no setor privado, público ou terceiro setor, é que são poucas as organizações brasileiras que se preocupam de fato em checar se os seus processos estão devidamente alinhados à sua estratégia vigente. Isto gera um cenário muito preocupante, pois o que infelizmente observamos nas organizações brasileiras é que uma parte considerável dos processos organizacionais simplesmente não atende, do jeito que estão desenhados, à estratégia em vigor. Para explicar como isso acontece, vamos entender como funciona o Performance Model. O slide que vocês estão vendo apresenta um mapa estratégico hipotético simplificado, composto de visão de futuro, neste caso, ser a empresa referência no setor de atuação nos próximos 3 anos, e objetivos das perspectivas financeira, de mercado, de processos internos e de aprendizado e crescimento. No caso de organizações públicas ou do terceiro setor, a metodologia procede da mesma forma, apenas com algumas adequações, como, por exemplo, a inclusão de uma perspectiva adicional, muitas vezes chamada de cumprimento da missão, na parte superior do mapa. Um dos pontos principais do BSC são as medidas não financeiras de desempenho. Nos últimos anos, tem aumentado o número de empresas que começaram a utilizar medidas não financeiras relacionadas com a satisfação do cliente e a qualidade do produto. Especialmente, a controladoria tem uma função muito importante nesse processo, que é dar suporte em todas as etapas do processo, desde a sua definição até a sua manutenção e controle. Não esquecendo que faz parte do seu trabalho a utilização de bons sistemas de informação e controles internos. Caro acadêmico, concluímos desse caderno de estudos de controladoria, a partir do qual aprendemos diversas formas de avaliação e análise de resultados, assim como a estrutura que compõe o departamento de controladoria de uma empresa, a abrangência e a relevância de sua atuação. Desejo que você tenha atingido um excelente aproveitamento, o que lhe ajudará a qualificar sua profissão e também organizar melhor a sistemática para a avaliação dos resultados da sua empresa. Sucesso para você!